Fala jovem menino, jovem menina, tudo bem com você? Aqui tudo bem também, eu sou Rafael Costa e essa é mais uma edição do Move RP, programa que traz pessoas, grupos, coisas legais que acontecem em Ribeirão Pires e região. E hoje, toda vez é um convidado ou uma convidada especial, hoje nós vamos falar de arte aqui da cidade, da região. Hoje eu estou com o Rondinelli Lima, o Rondi, para quem conhece, para quem não conhece, conhece agora, né? O Rondi, ele é ator, palhaço, professor e diretor. Ele é professor aqui na EMARP, Escola Municipal de Arte de Ribeirão Pires, e vai contar um pouco pra gente sobre a carreira dele, que tem bastante coisa legal pra gente saber. Certo, antes de começar, queria agradecer muito a sua presença, Rondi, muito obrigado. É um prazer. Agradeço o convite. É um prazer receber você aqui. Como a gente já trouxe algumas pessoas lá da EMARP também, o Denner já veio aqui falar com a gente, já veio uma galera aqui. E o pessoal do CARP já veio falar também. Então a gente sempre tenta trazer alguém para trazer um assunto diferente. Né? E o Rondi, ele vai contar pra gente um pouco da trajetória dele, sobre o que ele faz. Né? Hoje em dia ele tá aqui na EMARP, ele aulas de teatro, aula de palhaçaria, vai contar um pouquinho sobre a gente, mas eu quero que ele fale primeiro, né? Rondi, conta pra gente um pouco quem é o Rondi, pra quem já te conhece e pra quem não te conhece. Eu sou o Rondi, como o Rafa disse, sou ator, palhaço, professor e diretor de teatro, não necessariamente nessa ordem, né? As coisas se alternam muito. Eu sou uma pessoa tímida. Sou uma pessoa tímida, depois a gente vai falar mais sobre isso. Sou uma pessoa tímida que, por um acaso, me envolvi nesse universo das artes e tornei isso um ofício. E, para além disso, esse ano eu comecei a correr. Ah, legal. Comecei a correr, porque tá tão puxada a rotina, eu falei, preciso... E aí eu falei, estou envelhecendo, né? As coisas não vão evoluir por si só, né? Então eu preciso canalizar, ficar com o corpo mais forte para poder aguentar as coisas, né? Mas se eu fosse resumir, é isso então. Então, uma pessoa tímida. Pessoa tímida, mas que tem a arte como ofício. Sim. E ajuda a trabalhar a timidez também. Ajuda. É engraçado, às vezes a gente, se somos tímidos, eu também sou tímido também, a gente inventa essas coisas de podcasts tímidos. Podcasts tímidos. Eu falo pra dentro. Tipo, a gente também muita gente que tem timidez, assim, trabalha isso com o público, né? E tem que criar alternativas também, né? Pra fugir disso, né? Ô, Rondi, conta um pouco pra gente sobre a sua infância. Você tá perguntando assim, você não é de Ribeirão, mas vive aqui em Ribeirão praticamente, sim, mas não é daqui. Sim. Conta sobre você um pouquinho. Minha infância, né? Eu moro em São Caetano, faz muito tempo que eu já moro lá, então minha infância, a maior parte foi lá. Era uma criança muito tímida, como eu disse, né? Muito tímida, mas eu gostava muito de jogar, de brincar, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim, né? E eu acho que é isso que eu levo, por exemplo, na vida adulta, quando eu vou fazer o teatro, fazer as aulas de teatro, é esse espírito da infância. Tanto é que eu sempre comento isso, né? Que na palhaçaria, no teatro, é importante a gente resgatar esse espírito da infância. Né? Não necessariamente a gente adulto vai querer ser criança, né? Eu sou uma criança de 6 anos, não. Mas esse espírito da infância, que é a curiosidade, que é essa liberdade criativa de você, né? Você topar brincar, topar se arriscar, topar errar, topar ralar o joelho. Essa energia de conhecer o mundo eu acho muito importante para a vida adulta, né? Então, eu adulto, eu Rondi de 34 anos, eu me lembro da infância, assim, eu brincando com os bonecos. Eu lembro que tinha um boneco do Homem de Ferro. Na verdade, eu queria um boneco do Homem-Aranha e eu não ganhei do Homem-Aranha. Então, eu fui lá e amarrei uma cordinha no braço do Homem de Ferro e falei assim, eu sou o Homem-Aranha! Você já criou, já sou o Homem-Aranha. Cada um não tem o que... Então, a criança, ela resolve, né? Mesmo diante do caos, ela resolve, assim. E é a melhor fase, assim, eu acho, né? Legal. Essa é a minha infância. Tudo bem, e você cresceu em São Caetano? Você nasceu em São Caetano? Não, nasci em São Paulo, nasci no bairro do Cambuci, mas sempre morei em São Caetano. Legal. Morei em uma outra cidade, assim, morei em Santo André já, morei em Leme, Limeira. Deu uma viajada também. Mas a maior parte foi em São Caetano. Legal. E o Rondi, gente, só pra mencionar aqui, ó, ele tem formação em arte, especialista em direção teatral, é técnico em teatro e é mestrando em artes cênicas na USP. Isso. Né? Começou agora esse ano, né? Esse ano. E também é professor aqui na EMARP. Ele vai contar pra gente mais já. Como que você começou, né? Você já falou que você era uma pessoa tímida na escola e tal, mas como é que você chegou
a migrar para a parte da arte, né? Que a gente vai decidindo durante o ensino médio, durante o tempo da escola, o que a gente gosta, né? Mesmo que a gente às vezes não exerça quando a gente é mais novo, mas depois a gente vai descobrindo e vai fazendo. Sim. Então, aí linkando um pouco com a infância, né? Eu tenho um irmão, né? E ele é 7 anos mais novo que eu. Então, durante meus primeiros 7 anos, eu era filho único, né? Digamos assim. E aí eu tinha que me autossustentar nas brincadeiras, né? Então tinha momentos que eu tava lá brincando comigo mesmo, assim. Então eu tava falando sozinho, imitando personagens, estalando o dedo, né? Minha mãe falava assim, para de chilique, né? Que eu tava assim, Superman, não sei o quê. E aí eu tava brincando, né? E aí, nessa de ser tímida, eu gostava muito de anime, né? Então, as pessoas que são tímidas gostam muito de anime, né? Tem um padrão, assim, né? Gostava muito de anime, e aí os animes tinham as dublagens, né? Então eu queria ser dublador, né? Eu vi lá o making-off dos Cavaleiros do Zodíaco e falei, eu quero ser isso, eu quero ser dublador, né? E aí lá o Hermes Baroli falou, não, pra ser dublador você tem que fazer teatro, o DRT, né? Falei, é isso mesmo, tá, tem razão. Legal. Aí eu me matriculei num curso livre de teatro em São Caetano. Eu já tinha tido uma experiência anterior, com 12 anos de idade, numa ONG que eu frequentava, mas aí foi ali, localizado, né? Aí com 16 anos abri uma oficina livre lá mais continuada, eu falei, vou fazer, chamei uns amigos adolescentes, falei, ó, pra gente ser dublador, a gente tem que fazer teatro. Aí eles, é isso mesmo, vamos lá, todo mundo. No fim, ninguém virou dublador, mas, né? Mas eles fizeram o curso também? Fizeram, eles desistiram, eu fiquei, né? Aí eu fiquei e nunca mais saí, né? Desde os 16 nunca parei de fazer teatro, né? Mas também, linkando também, com 12 anos de idade, eu frequentava uma ONG, que era os Patrulheiros Mirins de São Caetano, que era meio que pra gerar primeiro emprego, e tinha uns cursos, né? Aí tinha um professor de teatro lá que ele passou uma oficina, e aí de repente na oficina ele fazia umas coisas assim, ó, eu sou muito doido, meu, eu sou muito doido, isso aqui. E encostava na parede e tal, e era uma ONG que era muito rígida, assim, tinha um lance até militar, assim, de rigidez, né? Aí eu via o professor doidão, assim, falei, meu, isso aí é muito legal, eu assisti bem estando ali, né? E aí ele fez meio que um casting, né? Tipo, que horror, né? Fazer casting de criança. Aí eu passei, né? Aí eu fui fazer a Branca de Neve e 7 Anões, com 12 anos de idade. Aí eu fazia e eu era o mais alto dos anões, e aí eu era um anão americano, assim, fazia um... Tinha uma adaptação. Tinha uma adaptação, tinha um político, o caçador era carioca, tipo, tinha vários, porque na época eu imitava o Romário, né, o caçador. Legal. Eu tinha isso. E aí eu gostei muito da experiência com 12 anos e guardei com carinho. Aí nessa de gostar de anime, dublagem, com 16 anos, falei, vou fazer e fiquei. Depois eu até fiz um curso de dublagem, me formei, mas nunca atuei na área. Né, fiz uma vez uma pontinha de dublagem, que o meu papel era, tipo, fazer assim... Aí acabou minha participação, né? Coloca pra assistir, vem assistir, gente, assistir. Eu postei no Instagram pra gente a minha participação aqui, ó. 3 segundos. Mas você sabe que é você. Tá valendo, só eu sei, porque ninguém sabe, né? Poderia ser qualquer outra pessoa, inclusive. Mas foi isso. Que legal. E aí disso você já foi continuando, depois dos 16, você foi... eu fiquei com 16 anos, então... Aí fiz 16 anos, aí fui fazendo, fiz uns 4 anos o curso livre. Enquanto eu fazia o curso livre, eu comecei uma faculdade. Eu comecei a fazer o UFABC. Lá na UFABC você entra primeiro num bacharelado interdisciplinar, né, ou Ciências e Humanidades, ou Ciência e Tecnologia, na época, pelo menos. E aí depois eu queria fazer Economia, as ideias, né? Economia. Só que eu tava achando muito chato, que não pela qualidade do curso, mas por mim mesmo, dentro desse curso, né? Sim. E eu tava cada vez mais procurando cursos de teatro, então eu tava mais tempo fazendo aulas de teatro do que aulas da faculdade. Até o momento que chegou uns professores e falaram, por que você não faz o curso técnico? Né? Você tem um perfil, né? Que era uma pessoa, sei lá, cômica, né? Digamos assim. Né? E aí, falaram, tem razão. Né? Aí eu fui fazer, né? Aí em São Caetano... Técnico de teatro. Técnico de teatro, Eu tenho um técnico logística no currículo também. Tem logística? Não tem nada a ver. Nada, assim, não lembro de nada do curso. Né? Aí o técnico de teatro eu entrei 19 para 20 anos. Né, que São Caetano, que a Fundação das Artes, ela é uma instituição pública em São Caetano, mas ela não é gratuita, ela cobra mensalidades. E aí abriu um processo de bolsa de estudos. E aí eu me inscrevi, e aí eu consegui, e aí eu fiquei. Aí eu me formei lá. O curso lá tem 3 anos e meio, de segunda a sexta, que é praticamente uma... Caramba! Dependendo, assim, a carga horária é maior que algumas faculdades. E aí, terminando o curso técnico, aí eu também já emendei para fazer a licenciatura em teatro na Unesp. Então,
Antes de acabar o curso, eu já estava almejando, paquerando o curso. Aí acabou o curso e me inscrevi num cursinho pré-vestibular para relembrar coisas do ensino médio. Aí prestei, aí consegui passar. Em 2016, eu estava com 24 para 25 anos. E aí fiquei. Aí na Unesp eu fiquei 6 anos. Unesp é aqui também, na região também? Unesp é na Barra Funda. Na Barra lá em Funda. São Paulo, bem perto do metrô Barra Funda. E na época não tinha... O trem não ia direto, né? Tinha que descer no Brás. Descer no Brás, sair correndo, né? Principalmente na volta, assim, se você Pra ficasse dar um tempo. pouquinho... se inventasse de ficar, sei lá, conversando, batendo papo furado. Não dá nem pra bater papo com o pessoal. Você tinha que sair correndo pra pegar o trem, assim, no Brás. E aí foi ficando, né? Depois fiz a especialização e esse ano entrei no mestrado, né? Paralelo a isso, né, em 2022 eu entro na EMARP, né, eu sou professor concursado. É o meu segundo concurso, não foi a primeira vez que eu tentei, a primeira vez que eu tentei foi em 2016, não passei. Aqui também? Aqui também, não passei. Aí em 2022 eu passei. 16 quando você fez ainda não tinha a EMARP, né, na formação que ela tem hoje, né? Não, ela tinha outra configuração. Que é depois, a EMARP acho que é de 20 pra cá, lá onde ela está hoje, né, Onde em ela 2026. Sim, mas com o nome EMARP acho que ela vai fazer 4 ou 5 anos. Então você já entrou, já Ela tem já é um pouco mais velha que eu, da prefeitura, assim. Então ela vai fazer, eu acho que 4 ou 5 já. Legal. E aí você agora tá fazendo o mestrado pra concluir, a princípio, né, concluir o eixo do teatro, vamos falar assim, na sua... Nunca acaba, né? Sempre vai surgir outra coisa, né? Mas depois tem doutorado, pós-doutorado, pode fazer tudo. Sim. Inclusive, vamos aproveitar, acho que pegar a parte do... Vamos já juntar tudo, depois nós voltamos nos temas. Tá. O mestrado do Ronde, que ele tá contando aqui, o foco do mestrado dele é a palhaçaria. Porque o Ronde também é palhaço. Sim. Esse rapaz é um palhaço, no melhor dos sentidos. Porque a gente tem que chamar o Billy Jeans pra Verdade. podcast. Ele vem, será? Vem, Ele chamar. Então vamos a gente agenda e ele vem. Muito bem, uma boa ideia. De guarda. Muito bem, você está fazendo o seu mestrado sobre a palhaçaria. Você também faz palhaçaria. Né? Inclusive, você estava mencionando aqui que você ajudou a retornar um curso aqui da EMARP quando você entrou, que foi uma das primeiras coisas que você fez aqui. Sim. Né? Conta pra gente um pouquinho sobre. Sobre a palhaçaria ou sobre a palhaçaria na EMARP? Ou tudo? Pode ser tudo, vê por onde você quer começar. O que você acha que... O que puxou o quê? Vamos tudo, né? Quando eu fazia teatro com adolescente ainda, né? Nem fazia curso técnico. Então, tinha uns amigos meus que comentaram assim, uma amiga minha falou assim, vamos sair qualquer dia com o pessoal da turma e fazer free hugs, né? Abraços grátis vestidos de palhaço na rua. E aí adolescente é muito intenso, né? A gente fala assim, sim, vamos. E aí a gente foi, todo mundo pintou, nem sabia técnica nem nada, a gente só pintou a cara, botou os narizes de plástico, umas roupas coloridas e saiu, né? E foi. Pelas ruas de São Caetano, abraçando as pessoas. E aí era muito louco, foi aí que eu senti o que é ser palhaço, né? E aí já na rua, né? Então é muito legal, porque as pessoas se abrem ao ver o palhaço, né? Então, sei lá, foi muito interessante, porque você vê alguns idosos que, tipo, se abraçava o idoso, ele ficava muito feliz, ele chorava, nossa, faz tanto tempo que eu não ganho um abraço, né? E quer conversar com o palhaço, quer desabafar, né? Quer contar segredo. Criança muito feliz vendo o palhaço. Ao mesmo tempo tem gente que foge, né? Tipo, adulto, né? Adulto, assim, tipo, muitos recebem, mas tem uns assim que foge. E aí também quebram uns preconceitos, assim, no que a gente vai falar assim, tem um cara ali catando um papelão, né? Vamos lá abraçar ele que talvez ele esteja precisando, né? A gente foi lá, ele xingou a gente. Ô, louco! E mandou a gente sair correndo, né? Então, tipo assim, né? Também a gente não pode só achar poesia em tudo, né? Tem poesia e pés no chão, é tudo junto, assim. Mas foi muito legal, assim, eu guardei com muito carinho essa experiência. E aí, estudando teatro, né, o curso técnico, mas principalmente na Unesp teve um professor lá na Unesp, que é o Mário Bolognese, que ele virou diretor e ele tem um pós-doutorado que ele investigou os circos no Brasil todo. Então ele circulou no Brasil entrevistando palhaços de circo. E ele catalogou vários números clássicos na íntegra, assim, e ele publicou um livro chamado Palhaços. Então ele tem uma pesquisa muito aprofundada nisso. E ele virou diretor do Instituto de Artes lá da Unesp, campus da Barra Funda. E aí quando ele foi diretor, ele construiu uma lona de circo para ser espaço de aula. Chama até um laboratório de arte circense, fica lá.
E aí é isso. E aí na minha época de Unesp não tinha aula, não tinha professor de circo, né? Tinha um espaço, mas não tinha professor, porque aí entra a precarização do ensino público, assim, no estado. Mas os alunos se organizavam para fazer as atividades, né? Então tinha muito, na minha época, um movimento de ter muitos palhaços e até as pessoas se autoformando, assim, né? E era muito louco, porque às vezes tinha greve lá no Unesp, e aí vinham os palhaços fazer uma assembleia dos palhaços para discutir os problemas da faculdade, assim. E então tinha esse movimento muito orgânico, assim, e aí na época eu não... Aí eu acho que é interessante falar, né? Eu não trabalhava com arte ainda, eu estudava, mas não trabalhava. Eu tinha um cargo, outro cargo público, mas era um cargo de agente administrativo. Na Câmara em São Caetano, tipo assim, não tinha nada a ver. Coisa bem administrativa mesmo. Eu tinha um carimbo e eu ficava carimbando umas folhas, assim, uns processos, e aí fazia umas pilhas, assim, e depois que carimbava eu tinha que assinar. E aí eu fiquei com um ombro maior que o outro, porque de tanto carimbar um braço só, assim. E aí eram umas coisas bem burocráticas, do tipo, não tinha carimbo, eu tinha que passar o carimbo, imprimir na impressora o formato do carimbo pra assinar. Porque tinha que ter, Então, assim, eu trabalhava em horário comercial, então algumas coisas eu não conseguia fazer. Então eu comecei a correr atrás por fora, de final de semana, ou dia que eu não tinha aula à noite, e aí comecei a procurar cursos. E aí, em um momento, abriu lá nos Doutores da Alegria um curso noturno de 1 ano. E aí era um processo seletivo e tal, e eu passei, e aí sim, né, eu já tinha algumas experiências, mas ali eu tive uma formação, né? Sim. E aí, a partir disso, eu guardei com muito carinho isso, fiquei comigo. E aí depois eu criei uma companhia com a minha companheira hoje, né, a CABC Clown, que a gente fez um número de palhaçaria, né, atualmente a gente fez um espetáculo que é o solo dela, chama Peça Barata. Então sempre tava ali, né. E aí quando eu entro na EMARP eu tive essa oportunidade então de criar esse laboratório de palhaçaria. Como foi isso? Eu entrei em agosto na EMARP, fui convocado do concurso, as turmas anuais já estavam fechadas. E aí a coordenadora na época, a Vanessa, ela comentou assim, se você tiver alguma pesquisa dentro do teatro, você pode abrir uma oficina de curta duração, né? Aqui tem esse espaço para isso. Falei, excelente, vou abrir então uma de palhaçaria, né? Peguei lá as anotações das oficinas que eu fiz, desse curso nos doutores, e bolei ali a partir também da minha experiência na licenciatura em teatro, bolei um plano de aula ali pro curso, né? Sim. E foi muito bom, né? Não teve muitos inscritos, mas os inscritos que fizeram, eles deram conta se integraram, alguns voltaram nos anos seguintes, outros seguiram na área, assim. E aí teve 2 professores da EMARP também que fizeram, a Valéria e o Emerson, e eles me incentivaram a continuar. Então no ano seguinte eu faço esse curso num formato semestral, começando a partir do começo do ano. Eu faço ele semestral, terminando em junho, e aí a turma falou, não, vamos fazer módulo 2. E aí na época eu tava estudando jogos de improviso, nesse estilo Barbichas, né? E aí falei, vamos misturar as duas coisas, né? Porque tem um grupo em São Paulo, que é o Jogando no Quintal, que fazia isso, né? Eram os palhaços jogando jogos de improviso. Esse grupo nem existe mais, mas eu falei, tem referência, né? Não é tão da minha cabeça, né? E aí eu fiz esse segundo módulo, e aí deu certo, e já para os anos seguintes ele já nasce anual, né? Então é isso. Eu consegui contribuir com essa área da palhaçaria aqui na EMARP, em Ribeirão. Legal. Então você descobriu por acaso, no caso da palhaçaria. Então foi por acaso, né? Você tava mais no teatro e depois a palhaçaria surgiu, né, na caminhada. E aí eu me encantei e nunca mais larguei, assim. Eu vou te contar que hoje em dia eu tô melhorando, mas eu era das pessoas que fugiam do palhaço. Eu tinha medo do palhaço, não sei porquê. Uma vez eu tava falando pro Rony antes de começar, quando eu tava lá no ensino médio eu fiz uma iniciação científica lá na USP, no hospital da USP. E lá tinha os Doutores da Alegria, né? Então eu tinha que empurrar um carrinho. Lá no meu serviço lá era empurrar um carrinho. Quando eles iam, eu acelerava pra não encontrar com eles, que eu ficava com vergonha de falar comigo, porque eu não sabia o que ia fazer. Hoje em dia, agora que eu já conheço os palhaços aqui da EMARP, a palhaçaria, então agora hoje em dia eu quase me inscrevi no tempo. Mas você sabe que que é isso, né? Palhaço, assim, o palhaço em si, ele não é um problema. O problema é quem tá por trás do palhaço. Né? Se a pessoa for legal, o seu palhaço vai ser legal. Se você for uma pessoa chata, o seu palhaço vai ser chato. Legal. Então você tem muito que eu chamo de clowns monsters. Né? Os clowns monsters é isso. Às vezes a pessoa ela vai lá, ela quer uma desculpa pra aparecer ou pra encher o saco da outra pessoa. Ela pinta a cara, põe o nariz e vai encher o saco. Né? Tanto é que é isso, né? O Doutores da Alegria, ele é uma ONG, e aí é formado por atores profissionais, né? Palhaços profissionais que recebem um salário. Ao mesmo tempo, tem várias ONGs, por exemplo, que são voluntários. E aí tem ONGs mais sérias e ONGs menos sérias, né? Então, às vezes tem um lugar que a pessoa só entra lá e faz um estrago, né? Então, qual que é o procedimento, né? Padrão, assim, resumidamente.
Antes de você mexer com alguém, por exemplo, entrar num quarto de hospital, você bate na porta e pergunta, posso entrar? O palhaço pergunta, posso entrar? Aí a pessoa vai falar sim ou não. Se ela falar não, ele vai embora. Não tem que se insistir, né? Tipo, você não tem que forçar uma amizade, né? Ainda mais no hospital, que é um ambiente hostil, né? Sim. Mas se falar sim, aí sim você entra, né? Então o palhaço, o que eu considero um bom palhaço é aquele que saiba respeitar o espaço, né? Das outras pessoas, né? Se ele sentir que dá pra ter abertura, vai fundo, né? Se não tem, respeita, né? Então é um pouco isso, né? Porque se você traumatiza uma geração de crianças, esses palhaços doidos aí. Então já é um tempo pra acostumar, né? Tem os palhaços que, né? Tem um vídeo de um cara no YouTube não, no Instagram, que ele é um palhaço, ele fica fazendo algodão doce, não sei o que, e ele enche o saco das pessoas na rua, assim, fazendo piada, assim, né? Então eu falei, é isso, são estilos. Então tem uns, aí a pessoa foge, depois quando vê outro, já acha que é tudo igual, exato. Então. Mas hoje em dia eu já tenho mais carinho. Já os vejo, da Marp são legais, né? Se tiveram aula comigo, eles têm que ser legais. São divertidos. Tem outros, além do palhaço que o Rondi conhece, né? Que é o Billy Jeans, que eu conheço. Billy Jeans. Tem os meninos lá também, meninos e meninas que fizeram, que fazem... É bem legal assistir os números, né? E é legal que é muito jogo de improviso. Eu gosto muito de jogo de improviso também. Se eu sou dos barbistas, acho que eu sou o segundo que mais assisti vídeo deles lá no YouTube. Lá, que fica lá rodando na minha TV lá, eu fico vendo. Acho que é legal pra ter referência, pra poder pegar a velocidade, né, de resposta. O que muda um pouco quando é palhaço fazendo jogos de improviso é que o palhaço, ele trabalha... Ele é o rei do fracasso, o palhaço, né? Então, o erro pro palhaço, ele é um elemento positivo, né? Ele é um elemento estético, né? Então, não necessariamente você vai entrar no jogo pra ser virtuoso. Você vai entrar no jogo pra se divertir. E aí pode acabar sendo virtuoso ou não, né? Então, assim, pro palhaço é mais legal estabelecer uma relação com quem tá jogando, com ele, com a plateia, do que necessariamente acertar a regra do jogo. Sim. Então, né? É o mesmo jogo, mas muda um pouquinho a saída dele, né? Legal. E aí, quando você faz o curso da palhaçaria, no caso, você tem o seu personagem, né? Que é o Billy Jeans. E como é que você cria, durante o curso, como é que você cria o seu personagem? Como é que você descobre como é que é o seu personagem de palhaço? Então, acho que o primeiro ponto é, palhaço não é personagem. Acho que o que confunde um pouco é isso. Porque o palhaço, ele nada mais é do que a pessoa, né? Por exemplo, você errar pro seu CPF numa situação ridícula. Vamos supor que aqui a gente fizesse uma dinâmica aqui de comer várias paçoca sem água. Nossa. Então, ia ficar uma situação ridícula. Sim. E aí não é um personagem passando ridículo, é você passando ridículo. Numa situação cênica, né? Então o palhaço é um pouco esse lugar, assim, né? É você se colocando numa situação boba, numa situação ridícula. E aí sim, você coloca elementos estéticos, né? Maquiagem, figurino, nariz, né? Um trabalho corporal, né? Mexe com a voz, mas em essência é você. Até para que, se você for fazer um personagem, você consiga. Então, por exemplo, o Billy Jeans, ele pode, sei lá, para fazer, sei lá, Hamlet. Ele pode brincar que ele é o Hamlet. Sim. Então, assim, é uma outra camada. Se você encarar o palhaço como personagem, aí quando for fazer um outro personagem, você não vai conseguir fazer. Legal, é verdade. Então, a ideia é, tipo, se aproximar mais de você. Não é exatamente você. São elementos seus que você queira mostrar. Tanto coisas que você queira realçar, ou coisas que você nunca fez, mas tem vontade, e aí o seu palhaço extravasa isso, né? Sim. Então, é um pouco esse lugar, assim. Então, a criação do palhaço no curso é um pouco nesse lugar. Então tem, por exemplo, um exercício que a gente faz para figurino. Então primeiro eu peço assim, tragam figurinos de profissões que vocês admiram. Aí a gente vai trazer, a gente vai levar coisa de bombeiro, de médico, de professor, né? E aí leva. Aí faz a experiência, brinca um pouco, tal. Segundo momento eu falo assim, levem figurinos de astros da música que vocês gostam. Aí a pessoa leva lá, sei lá, o Axl Rose, o Elvis, Madonna, né? Aí o terceiro dia, que é o dia de colocar o nariz, eu peço pra misturar as duas coisas. Legal. E aí de modo que a pessoa tem uma base de um figurino inicial, que é um pouco da profissão que ela admira, que geralmente é um lugar mais racional da cabeça dela, e de astro da música, que é o coração dela, né? E aí mistura tudo, que é gostos dela, pessoal, e aí a partir disso a gente começa a brincar. Então é parte de você, na verdade, né? Legal. Não é tanto externo, é mais do seu corpo em jogo, do seu corpo em relação ao outro, aí sim vai surgindo o palhaço. Legal. Acho que dá pra fazer um paralelo assim, tipo, então, no teatro a gente cria realmente um personagem, né? Na palhaçaria a gente seria mais a gente com
na criação e no Exato. teatro é mais um personagem. Exato, que muda. essa é a diferença. Que interessante. Ó, tá vendo? Ó, você que tá aqui, que chegou aqui agora, que começou agora, depois você volta lá no começo e assiste de novo, mas fica com a gente aqui. Eu já tô conversando com o Rondinelli Lima. Ele é ator, palhaço, professor, diretor, em cada um, não necessariamente nessa ordem, né? Nessa ordem. Ele tá contando sobre a trajetória dele. Ele que também é professor de teatro, professor de palhaçaria, tá contando um pouco sobre tudo que envolve isso, tá bom? E você pode deixar sua mensagem aqui, como esse programa é gravado, ele responde pra você depois Pode também, deixar que eu manda pra ele, certo? Muito bem. Legal, Rondi, tá vendo? Você já não sabia da palhaçaria, já é uma coisa diferente. Sim. Já gostei também, um dia. Quem sabe um dia, Ano que vem, as inscrições, ó, sempre em fevereiro, março. No começo do ano. É, começo do ano. Muito bem. E aí, inclusive, continuando na palhaçaria, você criou não é o seu personagem, como é que eu falo então? É o meu palhaço. Você criou seu palhaço, e o seu palhaço, inclusive tem uma foto, você tá vendo a foto do Billy Jeans, ele tem um instrumento musical. E eu perguntei pra você que se você é envolvido com a música, conta pra gente, você é envolvido com a música, Ronde? Assim, eu sempre gostei de música, né? Sempre gostei de ouvir, né? Mas nunca consegui tocar um instrumento, né? Já comecei a fazer aula de violão, não conseguia adiante, já depois comecei... Na época de escola eu frequentava uma fanfarra numa escola estadual pra ir pro Play Center de graça, né? Na minha época tinha isso. E aí nessa ONG Patrulha dos Meninos eu comecei a fazer aula de saxofone, tive que parar, porque era de sábado, eu queria jogar bola de sábado. Ah, porque era adolescente. Aí a gente tem que escolher um do outro. Decisões, né? Depois você arrepende, mas na época fazia todo sentido. E aí na EMARP, eu entrei na EMARP, e aí é isso, né? Eu entrei como professor na EMARP, ao mesmo tempo você tá num lugar que tem muitos cursos, né? Gratuitos, uma imensidão, inclusive saxofone, que era um instrumento que eu tinha começado na adolescência. Falei, vou voltar a fazer aula, né? Me inscrevi, fiz um ano e meio de aula. Então, assim, eu sei coisas básicas, né? Porque o universo da música, assim como no teatro, é imenso, né? Então, eu sei coisas básicas de saxofone. E aí eu quis trazer isso pro palhaço, porque a palhaçaria é uma arte que ela consegue absorver muitas outras coisas, muitas outras artes, né? Então, você vai ter palhaço... Se o palhaço souber dançar, ele vai dançar. Se ele souber tocar um instrumento, ele vai tocar um instrumento. Se ele souber cantar, ele vai cantar. Se ele souber fazer artes circenses, malabares, né? Perna de pau, ele traz pro palhaço. Então, os palhaços que tocam instrumentos, eles se dão muito bem nos lugares, né? E eu queria trazer um pouco isso. Então, até desenvolvi um número que tem o saxofone, e é mais nesse lugar, assim, do palhaço fracassando, tocando saxofone. Mas é isso. No momento atual, eu, Ronde, eu sei o básico e tenho essa vontade de continuar aperfeiçoando, né? O meu palhaço, se ele vai tocar, ele se considera o maior saxofonista do mundo, né? Que ele tem essa... O palhaço tem que ter dignidade, né? Mesmo que ele não saiba muito, mas ele acredita que saiba. Sim. E é isso que vai dar a comicidade, porque ele acredita tanto que ele é bom, mas na prática não é. E aí esse contraste gera riso, né? Sim. Então o meu palhaço, ele tem instrumento sim, o saxofone. Legal. Tipo, eu coloquei as fotos aí, aproveitei, dei uma buscada nas fotos aí pra você que tá vendo. E aí todo figurino você foi pensando de coisas que você gosta também. Né? O meu especificamente, eu já tive vários, né? Então, a primeira vez eram roupas minhas mesmo, pessoais, né? Umas gravatas velhas que eu tinha em casa, umas bermudas. E aí depois eu entrei numa ONG, que aí o estilo da ONG era usar um macacão. Aí eu não me dei tão bem com o macacão, e aí fui fazer esse curso no Doutores da Alegria, e aí experimentando figurino, né? Então essa lógica do figurino eu peguei um pouco de lá, né? E aí na parte de profissão eu resolvi fazer um funcionário público, que é o que eu já era, né? Já foi. E aí eu levei uma outra calça jeans que eu tinha, eu usava sempre calça jeans, né? Na época que era agente administrativo. E aí eu comecei a fazer as cenas com calça jeans, e no teatro você não pode usar calça jeans, né? Porque limita o movimento, né? Sim. Então, mas aí na experimentação deu certo, fui ganhando uma características, né? As professoras foram instigando, assim, e eu fui criando uma personalidade. Aí no momento de tirar a calça jeans, eu tirava a calça jeans, perdia toda a construção que eu tinha na cabeça, e aí ficava muito chato o palhaço. E aí virou tipo quase o cabelo do Sansão, assim. Se eu não usasse aquela calça jeans, não dava certo. O meu palhaço não chegava, né? Ele não aparecia. E aí, nisso, numa roda, assim, a gente fez uma dinâmica para escolher os nomes, uns dos outros, né? E aí alguém falou assim, não, é o Billy Jeans. Não, apontou pra mim, é o Billy Jeans, né? Porque eu tinha um cabelo meio que parecido com o do Michael Jackson no Thriller, meio encaracolado, assim, com creme. É o Billy Jeans. Aí eu gostei, fiquei com isso, né? Levei. E aí, em um momento, na pandemia,
junto com um amigo meu, o Eduardo, a gente tinha uma dupla que era a dupla de 2, a gente se inscreveu com uma Lei Aldir Blanc. Na pandemia, a gente foi contemplado e aí a gente pagou uma figurinista para fazer os nossos figurinos, né? E aí eu passei para ela isso, né? O meu palhaço, ele tem essa coisa com jeans, né? Então eu queria um figurino que fosse todo feito de jeans, que não fosse tão... que eu suo muito, que tivesse, então... possibilidades de respirar, de respirar, então tinha uma bermudinha, né? Então foi um pouco do que eu passei pra ela, né? Isso. E também a isso tem um que é o de mestre de cerimônias, né? Então na EMARP a gente tem o Cabaré de Palhaçaria e a Copa do Mundo de Palhaçaria que eu apresento. Sim. E aí eu tenho um figurino que ele é mais formal, é mais clássico de apresentador de circo, ele é tudo vermelho. Assim. Sim. Então tem esse figurino também. Legal. Então tudo isso dá pra você construir, né? Tanto... Sim. Tem lugares que às vezes é menos, né? Tipo, não necessariamente você precisa fazer um figurino necessariamente, né? Tipo, você cria o seu personagem, mas você pode ir alternando, né? Porque assim, nós seres humanos, a gente não muda de roupa, né? Tipo, eu tô com essa roupa aqui, você tá com essa roupa aqui, amanhã a gente tá com outra, né? Sim. Então o palhaço não é igual o Cebolinha da Turma da Mônica, ele abre o armário e um monte de roupa igual. Então ele sim pode trocar de roupa, né? Então, sei lá, na festa ali, eu fui trabalhar com o pessoal e aí eu fui de mímico. Então eu peguei um figurino de mímico e eu estava lá de Billie Jeans, mas era Billie Jeans como mímico. Sim. Então era um outro figurino. Então vai da situação, né? Que eu passo um pouco pros alunos. Você tem que criar um figurino base, mas você pode ir e sempre vai mudar, porque a sua personagem vai mudar, né? E a minha calça jeans eu já não uso. Primeiro porque não serve mais. E segundo porque eu não acho que não faz mais sentido. Né? Então é isso. Você vai construindo e vai mudando também. Sim. O que é importante é você ter um inicial para você começar a brincar, né? Sim. Já ser uma base pra vocês e aí se adaptando, né, com o personagem. Exatamente. Que legal. Às vezes o processo de figurino vai te falar assim, usa uma roupa que você tem em casa, guardado, mas que você não usa, por algum motivo. Que aí é isso, uma roupa que você tem algum apego, às vezes você acha bonito, mas tem vergonha de usar, que é muito extravagante, né? Muito chamativo, mas você guarda por algum motivo, você não dá embora e não joga fora. Então essa roupa pro palhaço serve. Né? Que é a oportunidade de você mostrar isso ao mundo. Que é o que você falou no começo, né? Que é um pouco do que nós somos, né? Mas não necessariamente o que os outros veem que a gente Exatamente. é. Né? Legal. Mas tá vendo? Já aprendi coisas novas aqui, tá vendo, gente? Já estou curtindo mais adaptado. Já não tá com menos medo. Né? Não, eu tô menos, Mas eu conheci você, já fiquei menos medroso. Tem o Felipe também, né? Inclusive, Felipe também. Felipe fez 2 anos aula comigo. Foi também, ele começou lá com vocês também? Lá ou ele já fazia antes também? Eu não sei se ele fazia, mas ele fez 2 anos lá comigo, anual, assim. E esse ano ele tá acompanhando como professor assistente. Legal. Um monte de trazer esse povo aqui. Tem bastante gente pra vocês conhecerem ainda aqui, viu? Logo a gente vai trazendo. Por exemplo, o Felipe é um caso, por exemplo, ele dança, né? Então ele dança e canta. Então ele já tem números que ele dança e canta. Sim, já tem a diferença já, né? Legal. Então é isso. O palhaço ele vai te possibilitar trazer o seu repertório. Né? Até mesmo se você não souber fazer nada, isso vai virar seu repertório. Sim. Né? O não saber também não saber. Um repertório. Sei lá, você ia arrotar, o seu palhaço então vai arrotar. É um pouco isso. Legal. Então, gente, ó, tá vendo? Muitas coisas que você pode descobrir em você mesmo. E acho que é um desafio também, né, Ronde? Que você mesmo mencionou que você é tímido, eu também me considero tímido também. Mas às vezes nesses momentos a gente tem que se permitir também tipo, não enfrentar, não lutar contra essa timidez, mas também entender, aceitar ela e trabalhar junto isso, né? Porque é um desafio de estar no palco, de estar na palhaçaria, de enfrentar os nossos próprios medos, nossas próprias timidez para poder conseguir criar algo, fazer algo que a gente acredita, né? Sim, com certeza. E é isso, eu acredito que a timidez, ela não é uma doença. Tipo, se você não é doente, tá doente, vai tomar remédio. Não, a timidez é uma característica humana, né? Que pela configuração da nossa sociedade, ela acaba te atrapalhando em alguns momentos. Então, quando a pessoa vai fazer o teatro, a palhaçaria, ela vai ganhar técnicas, recursos de comunicação para quando ela precisar se expor mais, ou por exemplo, gravar um podcast, ela vai se desenrolar bem, né? Mas não necessariamente ela virou extrovertida, né? Ela ainda é tímida, né? Sim. E aí inclusive o palhaço pode ser tímido, né? Eu já vi números de palhaço que o palhaço entra em cena, olha a plateia, morre de vergonha e volta. É legal. Que é brincando com esse lugar, é um sentimento humano, né? Então é um pouco isso. Legal. Muito bem, então você começou com o teatro, né? Depois você descobriu a palhaçaria, foi se aprofundando e continua no teatro.
Hoje em dia você faz o mestrado também na palhaçaria, mas você fez também a licenciatura em arte. Ela não é necessariamente só o teatro, né? Leva várias coisas. Que você então, porque antigamente a formação em arte ela era generalista, né? Então você tinha aquele curso de educação artística, né? Então você tinha aula de tudo, artes visuais, dança, música e teatro. São essas 4 linguagens. Depois de um tempo, eles mudaram isso e agora você tem que se formar em uma linguagem só, para dar aula de arte na escola, por exemplo. Então, por exemplo, aí, nesse caso, é licenciatura em arte, mas o foco era em teatro. Né? Sim. Lá na Unesp mesmo tinha um curso de licenciatura em música e artes visuais. Então, é outro curso. E vai se encaixando na... Aí, por exemplo, eu dei aula de arte no estado durante 6 meses. Antes de ser convocado na EMARP, eu dei aula de arte no estado, né? E é isso. Então, um pouco eu falava de outras coisas, um pouco do que eu sabia, mas o foco principal era o teatro, né? Que aí é outro leque, né? Porque o teatro dentro de uma escola regular, sem o espaço adequado, é outros 500, né? Você tem que contar ainda com a adesão dos alunos ainda também, né? Por exemplo, na EMARP é diferente. Na EMARP a pessoa se inscreve porque ela quer, né? E mesmo que ela não queira ficar, ao momento que ela quiser sair, ela sai. Ninguém vai obrigar ela a ficar. Na escola, não. A escola você é obrigado a estar lá. Então, às vezes, o aluno ele não quer fazer aquilo. E aí, ele não querendo fazer aquilo, numa aula de teatro, acaba sendo mais trabalhoso. Sim. E aí, você teria que trabalhar alternativas no caso do aluno não querer fazer, né? Que acontece, né? Acontece. Você tem que criar uma outra forma dele participar sem participar. Ou você grita ou você... Vamos, né? Vamos! Mas bem que adolescente também, né? A tendência às vezes é não querer fazer nada, né? Porque o adolescente, não todos, né? Mas tem uns que é isso. Ele precisa de um... Ele até quer isso. Ele quer uma bronca pra... Que é igual a lógica desses jogadores de futebol, assim. Ele quer um técnico bravo, né? Não necessariamente tem que ser desrespeitoso, né? Tipo, não tem a ver com ofender a pessoa, né? É um lugar de ser firme, assim, né? Ele quer alguém firme, assim, pra ele ver que é sério o negócio. Sim. Tem um pouco acho que até nos cursos também, né, na EMARP, eu já participei do teatro na EMARP, se eu não tô participando de novo, mas, por exemplo, é isso, né? Tipo, você tá se propondo pra ir lá, né? Então, Exato. Tipo, né? O legal de você participar de um curso, seja qual curso for fazer, é você se entregar porque você tá se propondo a fazer, né? Mesmo que não seja algo você ser um profissional, ser um ator profissional, no caso que eu faço e tal, mas pelo menos a gente se propõe e abraçar a proposta, né? Sim. E eu queria falar do mestrado, né? Eu acho que eu posso citar no currículo Lattes, que eu tô aqui no podcast. Eu vou pesquisar se pode. Mas assim, o mestrado, tem que apresentar... Para entrar no mestrado, né, lá no você tem que apresentar um projeto de pesquisa, né? E o projeto de pesquisa que eu apresento é sobre esse laboratório de palhaçaria em Ribeirão, né? Eu não passo de primeiro, presto uma vez, não passo, mas na segunda vez que eu prestei, eu passei. E a ideia é pesquisar um pouco... O que é especificamente, né? Tem a Bell Hooks, que é uma autora dos Estados Unidos, da educação, e ela tem uma teoria sobre o entusiasmo na educação. Como que ela chega nisso? Porque nos Estados Unidos, na época dela, você tinha uma divisão de escola de negros e escola de brancos, o apartheid lá nos Estados Unidos. E ela, enquanto mulher negra, nas escolas de negros, ela via que os professores eram muito entusiasmados, muito empolgados, porque tinham um lance da educação como ascensão social pós-período da escravatura lá, né? Sim. A partir do momento que decidiram misturar as escolas, e ela foi para uma escola que antes era só de brancos, ela percebeu que os professores não eram entusiasmados. E não queriam gerar entusiasmo nos estudantes. Pelo contrário, é um lugar tipo de fábrica. Você senta, olha pra frente, não sei o quê, faz a lição, fica quieto, fica em silêncio, não quero saber da sua vida. É isso, né? E ela desenvolve essa teoria. E eu acho que na formação em palhaçaria, esse entusiasmo era importante. Porque como que eu vou fazer por exemplo, o Rafa se motivar a estudar palhaçaria, né? Com todas essas questões de medos, né? E tudo mais. Então eu tenho que gerar um entusiasmo nesse estudante para ele querer se motivar e ele mesmo começa a pesquisar por conta própria o que é a palhaçaria. Sim. Que aí entra já, por exemplo, a autonomia do Paulo Freire, né? Enquanto o estudante ele não pesquisar por si só, ele trazer para ele, né? Então deixa de ser o professor que ele vai ensinar tudo, né? Então tem que fazer o estudante ele se motivar e ele mesmo correr atrás, né? Que é isso, a pesquisa do figurino, referências, né? Então um pouco isso, meu mestrado é tentando descobrir qual é o papel do entusiasmo na formação em palhaçaria e eu vou usar como objeto de estudo essa turma desse ano de Ribeirão, né? Da palhaçaria. Legal. Que a ideia eu quero entrevistar alguns alunos esse ano e ex-alunos também de outros anos, né? Pra ver como eles pensam essa questão, então é um pouco isso. É Ribeirão dentro dessa pesquisa acadêmica. Pesquisa. O objeto de estudo. Objeto de estudo, Que legal, olha. E aí depois no final vira uma dissertação, né? Vira uma dissertação, né?
Legal. Isso dá pra fazer várias coisas. Eu fiz rádio e TV, né? De informação. Isso vira um documentário, isso vira um monte de coisa. Dá pra virar. Essa pesquisa dá pra você fazer várias coisas. Que legal. Isso é muito bom. Muita sorte aí na sua pesquisa aqui. Certeza que Já vai tô dar ficando certo. louco, mas Aí não tem Mas eu jeito, acho né? que faz parte do processo. Vai falar, aí é culpa sua. Você que foi lá. Eu que quis, é verdade. Ninguém Mas me obrigou a isso, estar né? lá. Mas é isso, tipo, muita coisa assim, né? Estudar, fazer faculdade, mas a gente, imagino quando você fez também, você trabalhava lá na Câmara, né, de São Caetano, fazia. Então a gente ficava meio louco, mano, fica meio zumbi, que a gente não dorme, não come direito. Não dorme, aí na Câmara especificamente olhavam feio, porque tipo assim, ó, que curso é esse que você tá fazendo, né? Aí vi os vídeos, as pessoas, né, fazendo contemporânea. Às vezes o povo brinca, né? Vai lá imitar cachorro, fazer galinha. Mas é legal, acho que é interessante também de mas observar o teatro também. Tem muita gente que às vezes, né, deixa pra fazer um pouco mais pra frente, né? Até por causa disso, por causa do trabalho, por causa dos desafios da vida, a pessoa em algum momento ela fala, não, esse ano eu vou fazer, né? Tipo, aí entra até mais por exemplo, eu entrei pra fazer, eu já tava com 32, por aí. Então, tipo, deixei de fazer mais pra frente. Então, às vezes, é um momento que a pessoa também, ela busca uma oportunidade dela mesmo se conhecer mais, né? Que às vezes, Sim. Tipo, tanto no teatro quanto na palhaçaria, quando a pessoa vai, ela se dispõe também a deixar um pouco os medos de lado e enfrentar, Sim. né? Eu tô dando aula num outro espaço, lá em São Paulo, na Vila Madalena, que chama Casa 11, né? Uhum. Esse semestre. E é uma escola que é especialista em formação de palhaçaria, né? E aí a turma que eu tô lá, que é de final de semana, que é uma vez por mês, tem uma galera que é muito das exatas. Então é uma galera, tipo assim, matemático, físico, engenheiro, pessoal da informática que resolveu fazer palhaçaria. Às vezes nem tendo experiência com teatro antes. E eu entendo que é um lugar muito desse do autoconhecimento, assim, porque a pessoa tá lá numa coisa tão pragmática e aquilo é o ofício dela, deixou ela tão esgotada que ela quer chutar o balde em outra direção, assim. E é muito engraçado, literalmente, assim, né? Porque revela muitas coisas das pessoas, né? E eu acredito que a arte também tem esse lugar, assim, porque você tem a arte como lugar de profissão, né? Um lugar técnico, profissionalizante, que é isso também, é muito importante. Mas tem um lugar de qualidade de vida e de direito à cultura, assim, né? Então, Sim. A EMARP, ela cumpre esse lugar de direito à cultura, assim, que qualquer cidadão pode ir lá, se inscrever num curso público e gratuito e experimentar uma linguagem, né? Às vezes ela não teve na escola, não teve oportunidade de pagar, enfim, tudo mais, ela chega lá, se inscreve, né? Com a idade que foi, ela consegue fazer e ver se ela gosta. E se ela gostar, ela continua. Sim. Então é isso, ela teve acesso, né? E então é um pouco esse lugar. O direito à cultura é um pouco desse lugar da qualidade de vida, né? Não é necessariamente tem que ir lá pra gerar dinheiro, né? Sim. Eu sou um pouco contra isso, né? Contra não no sentido que não exista isso, né? Existe isso, mas existe um outro lado que tem que as duas coisas têm que caminhar, né? A arte como trabalho, como gerador de renda, mas a arte como direito à cultura. De o cidadão poder ir lá e ser o hobby dele, se ele quiser. E dentro dessa lógica de ser o hobby dele, de qualidade de vida, se em algum momento ele quiser ganhar dinheiro, ele possa estudar mais e conseguir também. Sim. É isso que eu acho interessante, né? Então eu vejo o teatro, a palhaçaria nesse lugar também, né? Sim, são as portas que você abre. São portas. Você vê o aluno ali, ele começa a fazer, ele gosta, mas às vezes ele não quer trabalhar com aquilo. Mas é isso, é o direito dele. E ele vai se divertindo e é importante que ele tenha esse espaço de acolhimento, de liberdade. E aí, se em algum momento ele quiser se aprofundar e aquilo virar uma profissão dele, ele possa também ter esse caminho, né? Sim. E aí vai falar, você vai estudar por aqui, vai para uma outra escola, né? Em outra cidade, enfim, tem isso. Legal. Sobre o teatro, você já fez algumas peças também, além dos cursos, quando você fez? Faz? Peça de teatro especificamente, a minha experiência maior foi dentro do curso técnico lá na Fundação das Artes. Porque lá o formato você faz um semestre e termina com uma peça. Aí faz outro semestre e termina com outra peça. Então lá eu fiz 4 ou 5 peças. Inclusive a última foi Hamlet, né? Legal. Isso que eu falo do Hamlet. Eu era o Laertes e eu matava o Hamlet. Inclusive eu tenho uma... Olha. Durante a temporada a gente ficou 2 meses em cartaz lá e aí eu peguei dengue, né? Nossa. E aí eu não queria largar, né? Não queria abandonar nosso colega porque ia cancelar a sessão, não sei o que. Aí eu conversei com o médico, não sei o que, ele me deu... Ele falou assim, seu papel é importante? Aí eu falei, sem o meu papel, o principal não morre. O Laertes mata o Hamlet, né? Daí eu fui e tal, né? Não recomendo não apresentar com dengue, né? Porque eu quase desmaiei. Imagino que foi meio difícil. Quase viram. Porque eu tava com... Na época, a recomendação era tomar paracetamol, na época, 2015.
Hoje em dia eu acho que não é mais. E aí o médico me passou assim pra tomar cada 8 horas, assim, não sei, mas eu tava dopado de paracetamol, assim. E o paracetamol te deixa mais lento. Você imagina lá, no meio da apresentação assim, aí eu senti só o texto descolando do meu cérebro, assim, e eu tentando lembrar, e aí aquela pausa horrível, assim, né, que não tem nada a ver com expressão, e quase caindo pra trás. Então não recomendo, não façam isso, ficar doente e respeita a doença, né? Mas tive essa experiência, assim, com teatro. E o resto foi tudo palhaço que eu tive experiência. Legal. De apresentação mesmo. E é isso, o palhaço e tal, e em algum momento ali em 2022, 23, eu fiz teatro de rua na Escola Livre de Teatro de Santo André. Aí lá a gente terminou com um espetáculo que chamava Caça-Ruas. Não necessariamente não era de palhaço, era de teatro de rua, né? E você fez também a palhaçaria na rua também, né? Os cursos aqui também tem momentos que as pessoas vão pra rua. Porque eu acho que é isso, a palhaçaria nasce na rua, né? Ela nasce nas feiras, né? Nasce nas feiras medievais, são essas figuras cômicas, elas sempre transitaram, assim, né? Isso a gente já pegando um recorte mais ocidental, né? Mais recente, né? E aí, em algum momento tem o circo moderno, que ele traz esses artistas que trabalhavam nas ruas pra dentro da lona. E traz os palhaços também, né? Mas o palhaço, ele já nasce na rua, então ele se empresta ao teatro, se empresta ao circo. Então é muito importante, eu considero muito importante a experiência do palhaço na rua. Que por um acaso foi igual aquela minha que eu fui abraçando nas ruas, saí nas ruas abraçando as pessoas, foi direto na rua. Então, na EMARP eu sentia a necessidade, como o curso é de quinta à noite, atualmente, né? Mas ele sempre foi à noite. E eu penso ele à noite pensando também na minha própria trajetória, de que eu trabalhava num trabalho comercial, não tinha outros horários e eu precisava estudar teatro à noite. Eu falei, vou abrir um curso à noite de palhaçaria pra pegar esse público, né? Sim. Mas pra sair à rua à noite não dá, né? É perigoso, né? Não dá pra arriscar tanto, né? Eu saí com... O curso é assim, a partir de 15 anos de idade. Eu não saio com adolescente na rua à noite, né? Então eu abri... Então, ano passado a gente fez essa experiência, a gente abriu uma turma não, como se fosse um módulo para quem já estava no curso de palhaçaria de rua, para não ter que iniciar do zero, né? Então, pessoas que já estavam ali fazendo, ter essa experiência de rua. E aí a gente, porque dentro de Ribeirão tem uma oportunidade que a gente pode circular pelos eventos da prefeitura, né? Tem isso, né? E falei, vamos fazer então isso de forma, como estudo mesmo, né? Então, semestre passado a gente deu um livro do Tchakovati. Tchakovati é um palhaço argentino que ele tem um livro chamado Manual e Guia do Palhaço de Rua. Que é um livro que basicamente ele fala de como sobreviver na rua para passar o chapéu, né? Então a gente leu alguns princípios ali, testou na rua, testou nos eventos. Então é isso, né? Então, por uma necessidade também, convites da prefeitura, mas também com uma vontade de tornar isso um estudo, né? Sim. E a ideia é retomar esse ano, no segundo semestre, ter esse anexo, assim, do laboratório de palhaçaria de sábado, possivelmente, pra experimentar a rua, assim. Pelo horário também, né? Pelo horário. Seria também, né? Isso mesmo. Muito bem. Muita coisa legal que a gente tá conhecendo hoje aqui. Pra você que chegou agora, também já falei no começo. Chegou agora, volta no começo depois. Assiste aqui. Estou com o Rondinelli Lima. Ele é ator, palhaço, professor e diretor. Tá contando um pouco sobre a carreira dele. Também sobre o trabalho com a galera, tanto do teatro quanto da palhaçaria. Que ele coordena essas duas partes, equilibra esses pratos, né? E assim, eu também não vejo tanta diferença, assim, né, entre os universos, assim, porque porque assim, né, a gente que vai dividindo em caixinhas no Ocidente, né, a gente divide até, tipo assim, uma caixinha da dança, uma caixinha da música, uma caixinha do teatro, da palhaçaria, não sei o quê. E aí se você pega experiências do Oriente, é mais parecido do que quando a gente fala de artes cênicas, né? Então eles não dividem em dança, teatro, tudo a mesma coisa, é mais integrado, mais orgânico, né? Então acho que a palhaçaria, ela difere em alguns momentos do teatro, mas ela é um tipo de teatro também, né? É como se fosse uma gaveta dentro desse campo do teatro, assim, né? Acho que até o que a gente mencionou, né? Que eu até perguntei se tinha um personagem do palhaço. Exato. Não é um personagem, mas interpreta, né? Sim. Uma interpretação. Da mesma forma que também, se você pensar, palhaçaria e circo, né? Ele tem bastante coisa ligada ao circo, mas ao mesmo tempo também não. Né? Porque pensando no palhaço do circo, o circo, assim, se você pensar o trapezista, o malabarista, o mágico, todos eles trabalham com o risco. A essência do circo é o risco. Então, todo número de circo ele tem que ter um risco de vida, né? Geralmente. Sim, E aí a gente se impressiona porque é isso, tem um risco da pessoa cair da perna de pau, cair do tecido, né? A gente fica, o globo da morte. O globo da morte principal, né?
Aí vai vir o palhaço, o mágico, serra a pessoa no meio, né? Aí vem o palhaço e ele não vai... o risco dele é da piada dar errado. Então a função do palhaço dentro do circo é ele trazer um alívio para a tensão dos outros números. Se os outros números são muito tensos, então ele traz um alívio. Dá uma quebrada para a pessoa relaxar e prestar atenção de novo depois, né? Então ele tá nesse lugar, mas ele pode sair, ele pode voltar, né? Ele é muito esponja, digamos assim, ele absorve, né? Ele pode absorver elementos do circo, do teatro, né? Tem peças de teatro que é... Tem uma peça de teatro da Cia Vaga Aluno Tonton que eles são um grupo de palhaços que trabalham Shakespeare. Então eles fazem as peças de Shakespeare sobre a lógica estética do palhaço. Que legal. Então é isso, dá pra brincar desses universos. Assim. E eu digo isso também porque a minha formação tem esses dois mundos, e eu tenho muitos alunos que estão nos dois universos também, transitam. Tem os que também não querem misturar, assim, não sei o quê. Porque é isso, né? Às vezes a pessoa não experimenta e acha que não funciona. Teve gente da palestra que fala assim, não, porque eu não vou me dar bem no teatro, né? Porque eu sou muito extravagante, né? Falo, porque não, né? Mas é bom, né? Tudo é bom. Tudo é composição de personagem, né? E mesmo na palhaçaria, por exemplo, o método que eu uso, tem muitos elementos ali que é do teatro, né? Até pra trazer uma base, né? Porque eu não exijo experiência pra entrar na palhaçaria. Da mesma forma que é a iniciação ao teatro lá da EMARC. Então tem que trazer uma base para as pessoas poderem andarem juntas, né? Porque vai entrar gente com mais experiência, com menos experiência. Então, para nivelar uma base, tem que ter base ali de cena, né? De como se comportar, de jogo. Sim. Aí tem que ter, e também tem que contar com a paciência também de quem tá interagindo, até por isso, né? Tem gente que chega com uma bagagem maior, gente que chega com nada de bagagem. Tanto é que a gente nem usa nariz nas primeiras aulas, a gente espera pelo menos umas 8 aulas, mais ou menos, pra pessoa entender o valor do nariz. Qual que é o valor do nariz? Então, porque o nariz, ele é uma máscara teatral, né? E aí, como máscara, você traz um lugar até de umas ancestralidades, assim, né? Então, tem que ter um respeito por aquilo, né? E é uma máscara, a máscara do palhaço, ela é considerada a menor máscara do mundo. Por quê? Porque ela é a menor máscara do mundo, mas ela é a que mais revela. Você tá pondo um nariz vermelho, você não vai conseguir se esconder atrás do nariz vermelho. Você tá revelando todo o resto. Então ela é uma máscara que é como se fosse um portal, assim, né? Então você tem que ter muito respeito por aquilo. Não quer dizer que você tem que ter medo, né? Sim. Mas você não pode só botar o nariz e falar, vou fazer o que eu quiser, né? Encher o saco das pessoas. Mas tem que ter um respeito, entender, né? Entender a lógica por trás daquilo antes de colocar. E funciona muito bem, né? Tanto é que eu falo pros alunos assim, antes de pôr o nariz, não deixa ninguém vendo você pôr o nariz. Vira de costas, põe o nariz e venha pra cena, né? E quando for sair, né? Tipo assim, sair desse estado do palhaço, você vai, tira o nariz e volta. Porque às vezes o aluno tá lá conversando, aluno é até profissional também, às vezes eu faço isso, mas não é pra fazer. Você tá lá de nariz e de repente acabou a cena, você começa a conversar normal com as pessoas. Esquece que tá de nariz, né? Então, quando você tá com o nariz, você mantém. Até um treino de concentração. Tira o nariz e vem, né? Então, tipo, toda vez que eu tenho o nariz, eu tô lá pra entregar energia, né? É um estado de concentração de energia. Então, tem a ver com trabalho mental a máscara, assim, né? Você vai entendendo de colocar essa máscara do palhaço como um lugar, tipo, eu botei a máscara, então eu trago todas essas memórias corporais que eu trabalhei, de lógica, né? E na palestra a gente fala que é o estado do palhaço, né? Então, tipo, a palhaçaria é um estado. Estado do centro. Então, eu coloco o nariz, eu acesso esse estado e aí vou. Aí tirei o nariz, volto ao normal. Legal. Um pouco isso. Interessante. E sobre tudo isso, Rony, agora fazer uma pergunta mais filosófica. Mais um sentimento. Como é que é pra você acompanhar as pessoas que vão nas aulas? Por exemplo, você dá aula tanto do teatro quanto da palhaçaria. Cada pessoa tem um jeito, né? Ou a pessoa é mais aberta, a pessoa é mais fechada. Como é que é pra você acompanhar, tipo, o desenvolvimento dos alunos durante os semestres? Ou pessoas se dispondo mais, ou deixando um pouquinho o medo, um pouquinho de lado? Como é que é ver essa evolução? É muito legal, assim, né? São momentos, né? Então, primeiro que assim, se a pessoa ela topa continuar, quer dizer que alguma coisa dentro dela tá movendo, né? Então, às vezes a pessoa ela chega muito tímida, muito travada, ela chega numa primeira aula, vê que tem que ficar descalço, andar pelo espaço, tem que olhar nos olhos das pessoas, às vezes a pessoa nem volta, que é uma pena, né? Mas se ela volta, eu acho muito legal ver essa evolução, porque ela vai acontecer. Né? No teatro a gente é meio que organicamente brincando, parece que tudo é brincadeira, mas no final das contas tá tendo uma evolução
incrível por trás ali, né? Então é muito legal ver uma pessoa que às vezes é muito fechada e de repente super solta. Eu já tive alguns alunos adolescentes, né? Principalmente que essa fase, ela muda muito, a adolescência, ela é muito intensa nas mudanças, né? Mas que, por exemplo, fizeram a palhaçaria, chegavam no começo ali muito tímidos, usando boné, se fechando. Aí, de repente, passa um ano, a pessoa tá dando estrelinha em cena, né? Tá falando alto, projetando, né? Se arriscando, né? Então é muito legal ver isso, né? E ao mesmo tempo é isso, no teatro você vai ter contato com outras pessoas, você vai entendendo pela observação, você vai conversando, você vai criando cena, vai apresentando e aí você vai dando repertório, né? Então é um processo, né? Sim. Então eu, enquanto professor estando distante, eu acho muito interessante ver a evolução, né? É uma pena quando ela não acontece porque a pessoa desiste, né? E aí também não tem o que fazer, não vou ir lá na casa dela buscar ela. Pode obrigar, né? Mas se ela topa estar lá e ela fica firme, é muito legal, porque vai acontecer alguma evolução. Alguns mais, outros menos, mas vai ter sim. Legal. Muito legal. E tudo isso também interfere, de certa forma, que, por exemplo, tem um curso do teatro aqui em Ribeirão, tem a palhaçaria também, mas vou focar no teatro nessa. Que, por exemplo, no final do teatro tem uma peça que ela é executada no final para poder concluir o curso, né? É a apresentação do trabalho que foi realizado. Durante o ano você já vai conseguindo imaginar. Durante o ano é pensada a montagem de qual que vai ser a peça do final do ano. Mas, tipo, personagem, tipo, essa pessoa aqui talvez encaixa bem com o personagem tal. Tipo, a partir desse exercício você vai conseguindo perceber ou essas coisas surgem depois? O Rafa tá perguntando isso porque ele tá tendo aula comigo e quer saber spoiler, né? Mas assim, é um pouco as duas, é um pouco tudo isso, mas depende muito assim do perfil da turma. Esse é o meu caso, né? Sim. Eu observo muito o perfil da turma, quantas pessoas são, se é uma turma que é mais engajada, menos engajada, se é mais politizada, menos politizada, se leva mais jeito pro cômico, ou se leva jeito pro cômico, mas eu vejo que tem um potencial pro dramático, pro trágico, eu também acho interessante testar. Então, e aí tem duas formas que eu trabalho, que uma é pensar um texto tradicional mesmo, então pensar um Shakespeare, então eu penso lá o Shakespeare e penso como essas pessoas vão encaixar dentro do Shakespeare, né? Sim. Mas dependendo da turma, eu posso pensar um processo colaborativo, que é as pessoas criarem as suas cenas, né? Então, por exemplo, pro teatro adolescente, ano passado, eu fiz esse caminho. Eu tentei levar um texto do Brecht, a gente leu, mas não estava encaixando tanto. Era um texto que falava sobre o período nazista, que a galera curtiu, gostou bastante, mas não estava encaixando neles, assim. Sim. Não tá... E aí eles estavam com uma vontade muito grande de fazer outras coisas. Aí eu falei, então beleza. Aí o texto chamava Terror e Miséria no Terceiro Reich. Aí eu falei pra eles, então, a atividade pra semana que vem vocês vão trazer uma cena em grupo, tema livre, mas vocês falem assim, o que é terror e miséria pra vocês hoje? E aí eles trouxeram cenas, os adolescentes trouxeram várias cenas falando de terror e miséria na visão deles, adolescentes, hoje. E a partir disso a gente montou um espetáculo reunindo essas cenas e que a gente apresentou em festival, fora e tudo mais, né? Então existem essas possibilidades. Eu acho que tem muito a ver com o perfil da turma. E esse perfil eu vou observando principalmente o primeiro semestre, assim. Pra entender um pouco o que dá pra fazer, né? Às vezes dá certo, às vezes não, né? Mas tem um pouco essa tentativa, assim. Sim, acho que isso é interessante também, porque acho que, ainda mais que é um curso que ele começa com as pessoas indo aprender, acho que aí você vai começar adaptando. Se é uma audição com uma peça já definida, aí é diferente, né? É diferente. Aí... E a exigência é outra, né? Então, se eu já penso a peça, então, assim, beleza, é a peça. Mas aí, se a pessoa não sabe, eu tenho que tirar ela. Sim. Mas a pessoa escreveu um curso de teatro, ela escreveu numa escola, ela quer aprender e é direito dela, então tem que respeitar esse espaço. Então é uma dupla caminhada, uma caminhada enquanto professor, né, para ensinar, para engajar o estudante, para incentivar ele, e em algum momento, quando tem essa necessidade da montagem, que é uma tradição da cidade, que é muito legal, eu viro mais diretor. Sim. Né? Por isso que eu não é o ator, palhaço, professor, diretor, não necessariamente nessa ordem, porque às vezes muda, né? Então, é isso. Tem um trabalho duplo que acontece ao mesmo tempo. Então, são decisões que tem que tomar no calor do momento, assim. Sim. Mas, geralmente, a grosso modo, o primeiro semestre eu observo, nas férias eu penso, em agosto trago alguma proposta. Sim, legal. Nem que for para mudar a proposta. Por exemplo, no caso do adolescente, trouxe uma proposta, eu vi que não ia engajar, eu reverti e foi para outro lugar, né? Sim. Que aí eles se engajaram. Legal. Então é um pouco esse lugar. Em agosto alguma coisa eu vou trazer. Aí eu vejo se vai encaixar na turma ou não.
Legal. Eu acho até legal falar isso, porque você que tá assistindo ainda tem vontade de fazer teatro e nunca fez. Acho que é legal. Às vezes a pessoa também não sabe, às vezes, como é que é, né? Tipo, o curso, que às vezes já acha que tem uma coisa definida, mas não, as coisas podem ser. Acho que já chega, tem que decorar texto. Já chega, já tem que fazer isso, aquilo. Não, é legal, é um jeito diferente de se aprender. E aí essas coisas vão definindo. Se a pessoa tem algumas dúvidas, já aproveita para tirar dúvidas já no programa de hoje. Sim. Muito bem, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Olha, quase no final do nosso programa já, que coisa. Muito bem. Ô, Rondi, quais são os seus planos para o futuro? Planos para o futuro, legal. Quero me formar no mestrado. É um bom começo. Quero conseguir terminar. Mas eu acho que seria muito legal, pensando aqui em Ribeirão, né? Eu queria cada vez mais tivesse esse crescimento falando do teatro, né? Mas do teatro, mas da palhaçaria também. E eu sempre brinco assim que Ribeirão podia ter uma lona de circo da prefeitura, assim. Eu acho que tinha que ter porque eu tive lá na Unesp, né? Esse espaço público de circo, e tem algumas cidades que tem, né? Falei, ia ser muito legal se a EMARP tivesse uma lona de circo, quem pudesse ter as aulas de circo lá e aulas de palhaçaria dentro do circo, assim, ia ser muito legal. Legal. Porque... Exige um espaço muito grande pra você fazer? Não é igual a tenda, mas a tenda não, é bem menor. Então, por exemplo, qual que é o nome da cidade? Acho que é Franco da Rocha, tem uma lona de circo que é da prefeitura. Então é dentro de um parque, e aí tem uma lona de circo que é menor, e ela meio que cabe algumas pessoas pra assistir e tal, mas não é muito grande, né? Porque ela é quase um lugar de aula mesmo. Sim. E é dentro do parque, aí tem um galpãozinho pra guardar as tranqueiras, né? E é legal, então acaba virando referência também, que os artistas vão mandar pro AC pra circular pelas cidades, e aí já fala assim, já tem lona, vamos mandar pra circular por Franco da Rocha e tal. Falei, Ribeirão podia ter, porque tem potencial, né? Sim. Então, se eu fosse pensar assim, pensando a médio, longo prazo, podia ter essa briga, assim, pra ter uma lona de circo em Ribeirão, assim. Acho que ia ser pública, né? Sim. Pública e gratuita, assim, pra desenvolver essa arte, porque é uma arte marginalizada, né? O circo, né? Sim. Porque por mais que ela seja milenar, todo mundo conheça, admire, ela é marginalizada, né? Tanto é que, por exemplo, que não tem graduação de circo no Brasil. Faculdade de circo. Não tem. Você tem um curso técnico que é lá no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Circo. E só lá tem. Poxa, só lá? Só, curso técnico. E a graduação não tem em nenhum lugar. Tem um movimento lá da Federal da Bahia que quer criar o primeiro curso de circo, né? Mas não tem, porque é marginalizado o conhecimento ainda, né? Então a ideia é isso, quanto mais espaços tiverem, que tenham aulas, principalmente espaços públicos, mais se contribui para esse lugar, assim. Sim. Então é isso. Se você pensar objetivos assim, é isso, terminar o mestrado, né? Quem sabe engatar num doutorado aí. Mas pensando na cidade, eu acho que seria muito legal se tivesse essa lona de circo pública, assim. Acho que o potencial da cidade. A cidade recebe muito bem a palhaçaria, recebe o circo, né? Quando vem circo de itinerante, lota, né? Então a cidade gosta, tem uma tradição, assim. Né? Sim. Então legal, seria uma coisa de se inserir, né? E de ir trabalhando, né? Sim. Um crescimento. Muito legal. Eu perguntei os seus planos para o futuro. E agora, pra gente fechar, essa é só para te colocar na saia justa. Tá. O teatro ou palhaçaria? Você escolheu um dos dois? Não necessariamente. Teatro ou palhaçaria? Assim, eu diria assim que a palhaçaria, ela... As duas coisas me encantam muito, muito mesmo. Mas eu tendo mais a palhaçaria. Tanto é que eu pesquiso a palhaçaria por causa disso, né? Sim. Mas o teatro é a base de tudo, assim, né? Eu acho que ela é muito importante, né? E eu me empolgo muito com o teatro também, né? Mas e até porque eu acho que eu fui melhor recebido na palhaçaria, assim. Né? Porque no teatro a gente... Não, assim, né? O teatro ele é muito legal, mas ele tem algumas... Assim, resumidamente, na palhaçaria você pode errar, né? Você pode ser imperfeito, e aí isso é libertador, assim. No teatro, não necessariamente, depende da proposta, né? Então, me sinto melhor no teatro, na palhaçaria. Mas o teatro não tá tão longe assim, é como se fosse assim, 90% e 85%, assim. Então, tá bem perto, assim. Tipo assim, se fosse escolher uma coisa hoje, pá, né? É difícil, né? Escolheria a palhaçaria, mas no teatro não tá longe, não. Sim. É que os dois andam juntos, né? Andam juntos, mais da caminhada, né? Acho que não daria nem pra dividir, na verdade. Legal. Que tudo se conversa. E também tem muitas peças também que são com... Negócio são palhaços fazendo uma peça de Shakespeare, por exemplo. E o contrário também, né? Você vai ter peças de teatro que vai ter alguns personagens que são palhaços.
né, se você pensar Hamlet mesmo, você tem uma dupla cômica lá que é o Guildenstern e Rosencrantz, acho que é isso. E eles são uma dupla cômica que os palhaços podem fazer. Porque, por exemplo, se você pegar o Rei Leão, né? O Rei Leão é baseado no Hamlet, né? E aí se pegar Timão e Pumba, é esses personagens, né? São os palhaços. Inclusive no musical do Rei Leão, quem faz Timão e Pumba são palhaços, 2 palhaços. Que legal. Que é pra trazer esse lugar mesmo, de jogo, de riso, de piada rápida, né? Então Muito as bem. coisas conversam muito, né? É isso, né? A divisão não é tão boa, dependendo, né? É mais fácil se juntar as artes. Deixar tudo junto. Muito bem. Ô, Rony, antes de a gente terminar, queria que você aproveitasse esse momento para mandar beijo, abraço, mensagem, como o pessoal te encontra, se você quiser, forma de contato sua, do Billy Jeans. Vontade, o momento é seu. Vou dar um beijo pra minha família, pra minha mãe, pra minha esposa, pro meu irmão. Vou dar um abraço aí pra todo mundo aqui de Ribeirão, pessoal da EMARP, pessoal da prefeitura, os colegas de teatro, aos alunos, né? Os alunos, alunas, muito obrigado. Sem vocês não teria nada disso, né? E pra me encontrar, eu tenho o Instagram, arroba _Ronde, e o Billy Jeans também tem, que é @palhacobillyjeans, né? Com 2 L's, jeans, palhaço Billy Jeans. Muito bem. Pode seguir lá que eu sigo de volta. Muito bem. Muito bem. Ó, já que você mencionou um dia para trazer o Billy Jeans aqui. Sim, pra poder fazer ideia. uma festa aqui para ele contar umas histórias pra gente. Contar sobre a carreira do Billy Jeans. Ó, vai ser legal. Vai ser interessante. Tá vendo? Hoje em dia eu já não tenho mais medo. Agora eu já tô mais curioso do que medroso. Então já é um bom começo. Ronde, muito obrigado por ter vindo aqui, agradeço muito a sua presença. Quando quiser voltar, né, quando completar o mestrado, quiser fazer o doutorado, quiser contar uma novidade pra gente, pode vir contar que a gente está à disposição. Muito obrigado por ter vindo e é um prazer poder receber e poder contar sobre as histórias das pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafa, o convite, sucesso aí pro podcast e pra turma toda aí. Valeu, muito obrigado. Viu, gente? Ó, mais um tema legal hoje, divertido pra gente curtir aqui. Semana que vem estamos de volta com mais um programa aqui na Jovem RP, o canal pra você, certo? Siga o Ronde nas redes aí, que você viu o link. Siga a gente e comenta aqui no vídeo, manda um curtir, manda pra amigo, pra amiga, pra quem tem curiosidade do teatro, da palhaçaria. Já tirei um monte de dúvida de vocês aqui. E também minhas também. Isso aí, gente. Obrigado. Beijo, abraço e até mais. Valeu, gente. Viva o circo, viva a palhaçaria, viva o teatro. Hein?